Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Gersinho, eu tô com 2 óculos aqui, você não falou nada, né? Ele sempre me fala, Paulo, tira os óculos aí tira os óculos aí para não aparecer. 2 óculos aqui pendurados aqui. O Opinião que hoje está recebendo aqui ao vivo, nesse 17 de dezembro, o Wilson Santos, deputado estadual, que vai falar conosco aqui sobre sua performance parlamentar, fazer um balanço também do trabalho do Legislativo de 2024. Tem muita coisa, política, um ano que foi um ano marcado por políticas, por eleições municipais, né? E muito. Tem um assunto delicado para falar também, que machuca, né? Que tem algumas palavras que machuca, que é, por exemplo, o Botafogo, que acabou perdendo para o Pachuca na final. O Pachuca machuca, né, Paulo? Entendeu aí, né? Então tá, olha só, a opinião está no ar. Tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma... Interaja conosco, 99932-2529. O deputado Wilson Santos está aqui conosco. Professor Lorenberg, quanto tempo, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Por falar em Botafogo, um grande abraço para todos os nós santistas. O que tem a ver Botafogo? Essa data vai entender. Aniversário do Santos. Dia 17 de dezembro de 1995. Os santistas sabem disso de cor e salteado. 17 de dezembro de 1995. Mais dica? Márcio Rezende, o juiz. Lembra, Wilson? Botafogo campeão. Botafogo ganhou com um jogo roubado do Márcio Rezende contra o Santos. Se tivesse o VAR, né? 17 de dezembro. Quanto ficou o placar? Ficou 1-1, Botafogo precisava do empate de 1-1. O centroavante lá, o Túlio, fez um gol impedido. Pedido. E o juiz anulou um gol do Santo, do Camanducaia. Camanducaia. Deveria ser de 2-1 e ficou 1-1. Mas você não pode falar isso pro Wilson, porque o Wilson, essa situação pro Wilson Santos, tanto faz, porque o Wilson é um dos poucos que eu conheço que tem um time em cada estado, assim, né? Eu sou Santos de São Paulo. Aí, ó. Santos em São Paulo. Botafogo do Rio então, e Operário em Mato Grosso. E Operário em Mato Grosso. E aí fica fácil, né? Quando joga na loteria, na loteria, chega com... Opa, ganhei em São Paulo, perdi em... Aí não tem jeito o negócio desse. Mas, enfim, o professor de História, Wilson Santos, está aqui conosco e a gente vai conversar muito sobre... Tem muita coisa para falar aqui, além dessa questão do futebol, que é uma zoação que eu faço à parte, né? Porque é tão raro encontrar botafoguense aí. Eu conheço, cabe num Fiat, um 47, eu conheço aí. Mas o Botelho esteve aqui, só que ele foi antes, não, Limberg? Foi antes. Uma semana, mais ou menos. Foi um dia antes da final. Ele esteve aqui, ele fez reza aqui, que ia ganhar e acabou não dando certo. Aí ele não atendeu o telefone também, que eu queria falar com ele depois do jogo, mas não... Professor Wilson Santos, deputado estadual, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Wilson Santos, deputado Wilson, tem um programa, inclusive, que nesse mesmo horário aqui, não é? Que não sei o que ele fez lá, que saiu mais cedo para vir para cá. Aqui na TV Cuiabá? Foram vários canais, né? TV Mato Grosso, TBO, TV Cuiabá e TV Mais. Olha, rapaz, muito nosso concorrente. Não, tudo soma aí. Eu falei lá, tá perturbando aí na audiência. Só aprendiz, né? Para cá, para a gente trazer um pouco de audiência para cá. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu fico até lisonjeado com isso, porque sempre que a gente convida, o Wilson sempre dá um jeitinho, só não vem quando não pode, quando não tem jeito mesmo. Obrigado. Eu vou perguntar, já por conta dessa questão do ano eleitoral, qual foi a sua avaliação você que apoiou o deputado Botelho, que disputou o pleito aqui em Cuiabá, não é? Que não teve o êxito esperado, aliás, frustrando muita gente, a expectativa de muita gente que o Botelho ganharia a eleição, ou levaria muito sufoco aquele que ganharia. E ele acabou não indo
para o segundo turno. O que aconteceu no meio do caminho que não deu certo? O Botelho já deu a versão dele aqui, mas os aliados também é bom a gente escutar para a gente ver, entender um pouco mais do cenário. Boa noite, bom tê-lo aqui. Bom, boa noite a todos os telespectadores, as telespectadoras que nos dão, né, o privilégio dessa audiência, o professor Lorenberg Alves, essa sabedoria imensa, você, Paulo, pelo convite. Você sempre sabe que eu faço tudo para estar no seu programa. Jamais rejeito um convite, principalmente vindo dessa dupla. Estejam onde estiverem. Obrigado. Olha, a derrota do deputado Botelho é um conjunto de fatores, a começar pela polarização esquerda-direita. Eu sempre digo que o Brasil nunca teve esquerda, né, professor? Aqui são 50 tons de direita. Que a esquerda é Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, esses nunca chegaram ao poder, né? Aqui são 50 tons de direita, né? Essa é a minha opinião. Mas há essas denominações hoje, essas alcunhas, né? Direita, esquerda, direita. Eu nunca vi, por exemplo, chamam o Lula de esquerda, os banqueiros com Lula são os que mais ganharam dinheiro na história do Brasil. Continuam ganhando. Continuam ganhando dinheiro. Então, eu não sei que esquerda é essa, né? Bom, mas enfim, um conjunto de fatores. Essa polarização, ela foi muito decisiva em várias cidades do Brasil. Em Cuiabá, ela contou um ponto importante. Segundo, o desempenho do deputado Botelho nos debates não foi o esperado. Houve um desempenho abaixo do esperado. No primeiro debate, os 3 candidatos uniram-se contra o Botelho, viraram as metralhadoras e dispararam sem dó contra o Botelho, que nunca tinha participado de debates. É a primeira disputa a cargo majoritário. O Abílio e o Lúdio já tinham participado de eleições. A prefeitura de Cuiabá já eram experientes em debates. Então, houve uma força muito forte contra o deputado Botelho nos debates. Além disso, a coordenação de campanha do Botelho bateu muita cabeça, tinha muito cacique e poucos índios. Outra decisão do Botelho, inovadora, ele terceirizou a campanha para os vereadores. Ao invés de ele ter uma estrutura, dividir a cidade em 4 regionais, cada regional ter um comitê, ter um grupo de pessoas, ter subcomandantes em cada um desses polos, ele delegou toda essa infraestrutura de campanha, inclusive contratação de pessoal para os vereadores, não recebeu a correspondência, essa recíproca dos vereadores. A chapa do Botelho faz 155 mil votos e ele faz 89 mil votos. Então foi um conjunto de fatores que acabou levando a essa derrota inesperada, porque todos, né? Uma parte achava que o Botelho não seria prefeito, mas todo mundo achava que o Botelho estaria no segundo turno. A ida do Botelho para o segundo turno era uma unanimidade em Cuiabá. Então, esse conjunto de fatores que eu citei aqui e outros fatores que eu não citei, somaram-se e tiraram o Botelho do segundo turno. Bem lúcida o seu posicionamento, porque se foi nos pontos chaves mesmo. Um deles, antes de chamar o Lorenberg para a conversa, essa questão dos vereadores, da chapa de vereadores, o que deu de gente falando nos bastidores, e até analistas mesmo, comentando que essa turma não estava unida, né? E ninguém acreditava, não, o pessoal está realmente. E quando, na verdade, o resultado final, olha a votação que teve a chapa e olha a votação que teve o Botelho. Só por aí você retira a... Botelho, 89 mil votos, e a chapa que o apoiava, né, entre aspas, o apoiava, depois nós vimos que não apoiava coisa nenhuma, 155 mil votos. Apoiava, só que não. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, mais uma vez, todos nós ganhamos e ganhamos muito. Eu vou aproveitar exatamente a sua sabedoria, deputado, o seu conhecimento, e aproveitando exatamente a carona, mas saindo um pouco da candidatura do Eduardo Botelho para o PSD, que é o Partido do Senhor. No âmbito nacional, o PSD foi o primeiro colocado em conquistas de prefeitura.
foram 891 prefeituras. Primeiro lugar, 5 capitais. E no estado de Mato Grosso, 2 municípios foram conquistados pelo PSD. Em Cuiabá, 1 vereador apenas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de um balanço sobre o PSD e o papel e o desempenho do PSD. E o que isso projeta para 2026? O PSD foi talvez o grande vencedor das eleições municipais no país. Tanto é que dizem que um telefonema do presidente nacional, Kassab, ninguém, nem o presidente da República, espera tocar 2 vezes. Na primeira chamada, está todo mundo atendendo o Kassab, aí virou a noiva da vez, né? Todo mundo quer conversar com o Kassab, fez prefeituras importantíssimas, né? Como Rio de Janeiro, 5 capitais. Em São Paulo ganhou mais de 350 municípios no grande estado de São Paulo. Virou um grande partido, o PSD. Por que o sucesso do PSD? Porque o PSD é um partido de centro. Ao mesmo tempo que o PSD tem 3 ministros com o governo Lula, o PSD tem vários secretários de Estado com o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que são antagônicos, né? Entre aspas, né? Lula à esquerda, entre aspas, Tarcísio à direita, né? Esses conceitos eu questiono bastante. Mas Lula está num polo e Tarcísio no outro. E o PSD está com Lula e o PSD está com Tarcísio. O próprio Gilberto Kassab, ele é secretário de Estado em São Paulo de governança. Ele é o secretário político do governador Tarcísio de Freitas. E além dele tem outros membros do PSD paulista compondo o governo do governador Tarcísio de Freitas. Então o PSD consegue fazer essa capilaridade, né? Então isso deve muito ao perfil do Gilberto Kassab, que sempre foi um político de centro. Sempre foi de centro. Fala-se na possibilidade do governador do Paraná, Ratinho, ser candidato à presidência da República pelo PSD, como também fala-se na possibilidade de Gilberto Kassab ser vice do Lula, do Bolsonaro, da Michele ou mesmo do Tarcísio. Então, o PSD está numa posição hoje privilegiada. Não digo ideologicamente, mas de forma bem articulada pelo presidente nacional, Gilberto Kassab. O partido hoje está numa situação de noiva da vez. Mas isso não acontece em Mato Grosso. Esse fenômeno, essa capilaridade, não se repetiu em Mato Grosso. E eu posso falar pouco do PSD, que eu estou há pouco tempo no PSD. Eu filiei ao PSD em março de 2022. Eu estou há 2 anos no PSD. Ainda estou tateando, ainda estou conhecendo as hostes do Partido Social Democrático, né? Mas o PSD aqui no Estado é presidido pelo senador e ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, né? Carlos Fávaro é o nosso presidente estadual. Nós temos 2 deputados estaduais, que é o deputado Nininho, muito bem votado, voltou à Assembleia com mais de 53 mil votos. E eu somos 2 deputados estaduais, agora fizemos 2 prefeitos, temos um vereador na capital, que é o pastor Jefferson Siqueira, e o partido agora, a partir de agora, vai tomar um perfil, né, de se organizar nos municípios, se preparar para as eleições de 2026. Bom, em nível nacional, o deputado Wilson Santos já deu uma pincelada assim, que necessariamente passará pelo PSD, pelo menos o processo de composição, não é? No estado de Mato Grosso, entretanto, eu queria dar uma exploradinha a mais na sua forma de entender e de ver, o deputado. O que nós temos, o que podemos esperar do PSD para 26, considerando os players que estão aí hoje colocados, né? Tem um governador atual que tende a sair para o Senado, tem o PSD, tem o Fávaro, que também vai querer beliscar alguma coisa, a gente imagina aí nessa questão dos principais cargos, né? Majoritários ou os principais, e tem essa quantidade de votos que teve no Estado, o PSD, e o tamanho do PSD lhe acredita a quê para 2026, na sua avaliação?
O partido precisa voltar-se para dentro, fazer uma análise, uma avaliação profunda dos últimos resultados eleitorais, Paulo. Estabelecer metas, objetivos, delegar funções, trazer a direção nacional para nos ensinar. Nós precisamos aprender com a direção nacional do partido, fazer inovações, assumir bandeiras, assumir causas. Um partido cresce com um programa consistente, que atrai a juventude, que causa polêmicas, propostas, bandeiras. Não estejamos aqui a fim de agradar a todos, ninguém consegue. O partido precisa colocar suas bandeiras na rua, suas causas, suas propostas, seu programa. E acho que em nível nacional nós temos muito a aprender, Paulo. E o partido hoje aqui é presidido, né, no Estado pelo ministro Carlos Fávaro. Ok, olha só, eu vou para o intervalo comercial, vou chamar o Lorenberg agora, não porque ele vai fazer uma pergunta e vou ter que interromper a resposta no meio da resposta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho antes o intervalo comercial e a gente volta com o deputado Wilson Santos aqui no programa Opinião. Um instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje com o Wilson Santos. Vou correr aqui e vou pedir também daqui a pouco, após o GD, que é o Gazeta Digital, vou pedir a opinião, inclusive, de um correligionário dessa personalidade que eu vou citar aqui no GD. Bom, após recuar de sua candidatura à presidência da Câmara de Cuiabá para apoiar o projeto de reeleição de Chico 2000 do PL, o vereador Jefferson Siqueira, do PSD, negou ter sido usado como boi de piranha nas articulações da disputa pela mesa diretora. O termo citado pelo parlamentar é uma expressão popular antiga e se refere à situação onde um bem menor é sacrificado por um bem maior. Nas articulações do Legislativo, essa dinâmica se traduziria no lançamento prematuro da candidatura de Jefferson, como ocorreu aí a algumas pessoas, para viabilizar o nome do atual chefe da Casa de Leis, no caso Chico 2000, né, só oficializada nesta terça-feira, dia 17. Abre aspas, não é para mim essa expressão, pelo contrário, vocês viram a luta que foi desde o início e com ataques pessoais, acusações infundadas, fecha aspas, disse ao justificar sua desistência. Uma entrevista para a imprensa. O líder religioso ainda disse ter sido difamado pelo prefeito eleito Abílio Brunini, do PL, após o futuro gestor supor que membros do Comando Vermelho estariam influenciando nas articulações. Abre aspas de novo. Desde o começo, eu fui escolhido pelo prefeito Abílio para não ser o presidente da casa e sofri vários ataques, fecha aspas, pontuou aí, portanto. Eu sei que o Wilson Santos, apesar de ser do PSD, não é, até onde eu sei, não tem nenhum tipo de articulação nesse processo municipal, mas já foi prefeito, sabe como é que é esse negócio de apoia, não apoia. Eu, particularmente, deputado, minha opinião muito pessoal, acho improvável, impossível, possível mas assim, eu acho muito difícil o prefeito, sendo agora como o Abílio que vai assumir ainda pela primeira vez, ou ele reeleito, não, o prefeito da vez, não interferir de alguma forma numa eleição da mesa diretora. Eu queria que você avaliasse sobre o aspecto de um PSDista, né, de um correligionário do Jefferson, e como é um pleito como esse aí, que é a disputa da mesa diretora da Câmara Municipal. Bom, primeiro, não é uma Câmara Municipal qualquer, é a Câmara Municipal da capital do Estado. Muito importante essa observação. Segundo,
a Constituição estabelece os princípios democráticos também, de que os poderes devem ser independentes, porém harmônicos entre si. Né? Esse harmônico não significa puxadinho, né? Mas, de forma sincera, todos os prefeitos têm preocupação com a direção dos parlamentos municipais, porque podem contribuir com a gestão, como pode atrapalhar muito. É o parlamento que vota as contas, o Tribunal de Contas dá parecer favorável, ao contrário, é parecer. Quem decide se as contas serão aprovadas ou reprovadas é o parlamento municipal. É o parlamento que aprova o orçamento. Nessa proposta orçamentária, geralmente, os prefeitos pedem uma flexibilização automática de até 20%. É o parlamento que estabelece se haverá essa flexibilização e de quanto será essa flexibilização. Os vereadores têm direito a emendas. O parlamento tem poder de caçar o prefeito. Então, o parlamento é muito importante nessa relação com o executivo. Então, se você puder ter aliados nessa condução, é o ideal, para que os aliados facilitem a tramitação de matérias, priorize, dê celeridade a tudo isso, componha com aliados também as mais importantes comissões temáticas da casa, tanto as permanentes como as provisórias, enfim, é muito importante essa relação de poder. Agora, o que o prefeito Abílio fez foi se expor muito, né? Ele expôs muito cedo. Queimou largada? Abriu realmente fogo cedo. O vereador com certeza vai tê-lo até o fim do mandato com essa sequela, com essa mágoa. E um vereador contra faz muito barulho, atrapalha muito, pode fazer investigações profundas, liderar processos de CPI, estar permanentemente na tribuna, nos veículos de comunicação, porque, sem dúvida, ele disse aí na nota que ele apresentou à sociedade para justificar a sua desistência. Ele deixou claro que há uma mágoa profunda, que ele foi metralhado pelo novo prefeito, pelo prefeito eleito da cidade. E essa mágoa, ela pode se traduzir de várias formas. Em que pese as denúncias ou alegações que foram feitas, essa hipotética relação com o Comando Vermelho sejam fortes. Não, tenho certeza que isso precisa de luz, mais luz, para que a gente possa entender direito se procede ou não procede, porque se é grave um negócio como esse aí, se tiver procedência, há que se tomar aí, quem de direito for, as providências, não é? Agora, se não for também, tem que penalizar quem levantou a lebre aí, a lebre falsa, né? Coelho falando de lebre. Lorenberg, por favor. Eu vou aproveitar ainda sobre o PSD, Wilson, e aí uma pergunta que provavelmente todos os nossos telespectadores devem estar fazendo nesse momento. O Wilson Santos sairá candidato à reeleição em 2026 e a questão do Carlos Fávaro. O que o senhor tem conversado com ele, que é o presidente regional do partido, tem dito a respeito de uma eleição de 2026? Ele virá para a reeleição ou irá para uma candidatura à Câmara Federal ou para o governo do Estado? Olha, a tendência do senador Carlos Fávaro é disputar a reeleição. Ele diz permanentemente que a prioridade dele é a disputa, a reeleição, a renovar a sua cadeira no Senado Federal. Essa é a prioridade dele. O partido, depois das eleições, nunca mais fez reuniões. A executiva estadual, nós, deputados estaduais, tanto o Nininho quanto eu, nunca fomos mais chamados para nenhuma reunião de avaliação, de planejamento. Então, nós estamos aguardando o presidente provocar a executiva, chamar-nos. Nós estaremos ali prontos para comparecer e debater os interesses do partido, Lorenberg. E o senhor será candidato à reeleição? Meu projeto é continuar na Assembleia. Eu tenho um trabalho iniciado junto aos autistas, aos disléxicos, à pessoa surda, a defesa do meio ambiente, a questão educacional, trabalhar forte com os excluídos. Essas têm sido minhas principais bandeiras de trabalho e eu quero continuar esse trabalho. Eu quero entrar nas pautas da performance parlamentar do deputado Wilson Santos, só que eu quero antes dar uma esticadinha um pouco mais nessa questão de conjuntura ou de conjecturas, considerando esse cenário que se desenha hoje, não é, o deputado?
essas vagas, serão duas vagas para o Senado. Senado, duas. Senado. Ninguém, pelo menos que eu até hoje tenha conversado, nega que o governador Mauro Mendes saindo tem uma grande vantagem aí, para não chamar de preferência, né? Ele seria como é que fala? O preferido, não, o principal aí, né? Favorito. Favorito. E aí, como que o senhor avalia isso, já colocando o Fávaro no meio? Porque o Fávaro, se dispuser mesmo, considerando também que a Buzete pegou gosto pela coisa, não quer largar o osso, já deu sinais disso aí. Mas, enfim, como é que você está avaliando que serão duas vagas lá para o Senado e tem a do governo? Isso costura-se, inclusive, com os pretendentes ao governo do Estado. É tudo briga pelo poder, não é? E como é que você avalia esse cenário aí? Bom, esse cenário está iniciando muito complexo, né? Porque o governador Mauro Mendes já lançou o vice Otaviano Pivetta a governador e diz que apoia o Otaviano Pivetta do Republicanos. Dentro do partido do governador tem o senador Jaime, que sinaliza o desejo de ser candidato a governador, que não terá o apoio do Mauro Mendes. Então, em que pese os dois serem do mesmo partido, União Brasil, o governador lança a candidatura do Pivetta e não apoia a candidatura a governador do Jaime. Aí você tem na outra ponta o partido que foi o grande vencedor das eleições municipais no estado, o PL, com duas candidaturas ao governo. Tanto do Elton Fagundes, que é histórico do PL, como o Balbinotti, que está ali na calçada, na porta, para entrar no PL, sob as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vai haver uma disputa aqui no PL. Aqui no União Brasil há uma contradição. O governador do União Brasil não apoia o candidato do União Brasil ao governo, apoia o candidato de um outro partido. Lá pela chamada esquerda, fala-se no Zé Carlos do Pátio, né? E o Fávaro que admite, como prioridade 2, uma disputa para o governo do Estado. Então, está tudo muito principiante, mas sinaliza muita complicação, vai haver dissidências. Para a senatória, o governador Mauro Mendes, pelo governo que vem fazendo, né? Vem fazendo um bom governo, eu tenho divergências em relação à questão da pesca, tenho algumas divergências em relação à questão ambiental, em outros pontos, mas não há dúvida que o governador Mauro Mendes, de uma forma geral, tem uma aprovação forte no estado de Mato Grosso. Então a tendência é ele ser favorito. Mas nós já vimos em 78 o Garcia Neto deixar o governo do estado como favorito e perder as eleições para o Senado. Também teve isso. Nós vimos o Dante em 2002, depois de ter feito a maior reforma da história do estado de Mato Grossense, deixar o governo, depois de 7 anos e 3 meses, disputar o governo em 2 vagas e perder as eleições. Vimos isso também. Mas vimos também o Bráulio Maggi, depois de 7 anos e 3 meses, deixar o governo e se eleger senador. Sim. Então vai ser uma disputa muito dura. O Mauro Mendes, numa chapa que talvez ele não quisesse estar nela, talvez ele quisesse estar numa chapa onde estará o presidente Bolsonaro. Ninguém sabe que ele é ligado ao Ele Bolsonaro. pode mudar de partido ainda, né? Então o cenário é muitas nuvens. Quem fizer muitos palpites aí, corre o risco de errar. Eu vou arriscar isso aí não, porque é mais fácil ganhar esses 650 milhões aí da Mega Sena do que acertar essa coisa. Dona Enberg, tem mais um. Você quer continuar nesse mesmo assunto aí? Não, a gente vai mudar de... Pode mudar de assunto então aí. Deputado, tem um projeto de lei da sua autoria, 288 de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade e disponibilidade de 5% de mesas e cadeiras em shopping center, casas comerciais, nas áreas de alimentação para pessoas deficientes, com deficiência ou mobilidade reduzida. Esse projeto foi lido, deputado, na sessão do dia 28 de fevereiro deste ano. E aí a minha pergunta, em que pé está esse projeto? Qual é o andamento dele e qual a importância desse projeto, na opinião do senhor? Lorenberg, como eu disse aqui, eu tenho trabalhado muito pelos excluídos. Nós já fizemos 11 leis favoráveis aos autistas de Mato Grosso,
Fizemos uma quantidade semelhante em favor dos disléxicos aqui no estado, várias leis em favor da pessoa surda, e tenho trabalhado muito forte nessa questão para minimizar o sofrimento de pessoas que têm capacidade de locomoção reduzida, capacidade de visão reduzida, de audição. Então esse é mais um de um conjunto de dezenas de projetos, vários deles já transformaram-se em leis, para que você possa dar dignidade e aí atender o que a Constituição da República estabelece, que todos são iguais perante a lei. Então, seja carteiras para estudantes canhotos, você chega na sala de aula, tem 40 carteiras, todas voltadas para o destro, né? O canhoto tem dificuldade, e eu vivenciei isso porque eu tenho um filho que é canhoto, o Gabriel é canhoto. Então, também apresentei projeto nesse sentido. Nesse caso de praças de alimentação, restaurantes, que tenham um número mínimo reservado a pessoas com deficiência, seja auditiva, visual, de locomoção. É nesse sentido que as minhas plataformas de defesa das pessoas com deficiência. E pode dizer a você, Leonardo, que aproximadamente 1/4 da população brasileira, isso teríamos mais de 50 milhões de brasileiros, tem algum tipo de deficiência, física ou mental. Só transtorno da bipolaridade, 10% da população brasileira, isto é, 21 milhões de brasileiros têm a bipolaridade, e desses 21 milhões, apenas a metade está diagnosticada. Nós temos 1% de autistas no Brasil, 4% de disléxicos no Brasil, que tem não só dislexia, a descalculia, a disgrafia. Pessoa surda, em Mato Grosso, identificados oficialmente 10 mil pessoas surdas em Mato Grosso. Então você tem um conjunto gigantesco de pessoas com algum tipo de deficiência. Eu quero aproveitar então, o deputado Wilson Santos, como você já observou aí, ele é muito ligado a essas causas aí, falou de dislexia, mas eu quero falar dos autistas em especial, e fazer um pedido, inclusive, de cidadão aqui. Vou fazer em público, porque eu já pedi aqui a algumas pessoas em público e não houve providência ainda, né? O que eu estou querendo dizer de forma mais direta? Estamos, por exemplo, chegando no final do ano. Os autistas, em especial, sofrem muito com os fogos de artifício. Sofrem muito. Se você entrar hoje, você que está assistindo aí, entrar no YouTube, você vai encontrar autistas com convulsão por conta do barulho, não é? E não são só os autistas, são os idosos, são os enfermos, animais os também. Animais, ia acabar de dizer. Aliás, tem pets também com convulsão. Você já viu um negócio desse? Porque são mais sensíveis os tímpanos, inclusive, dos animais, não é? E hoje, é uma época de final de ano, louvável, né? Comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Mas tem lei municipal. Em Cuiabá, por exemplo, parece que tem lei municipal, inclusive, proibindo. Só que chega nessa hora, não tem jeito, as pessoas acabam abusando e quem sofre, quem padece. Eu não sei o que fazer. Paulo, eu sou autor da lei estadual. A minha lei é desde 2022. Depois os proprietários de casas de fogos me procuraram, nós suspendemos a lei por 1 ano, mas a lei já está em vigor. O problema é a prefeitura, é o município que tem que fiscalizar, impedir, fazer campanhas educativas em relação a isso. Mas aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, a lei que proíbe os fogos, não de artifício, mas os estampidos de fogos de artifício. Esses fogos podem continuar existindo. São bonitos, brilham, lindos, iluminam a noite, mas o estampido está proibido. Então, a lei estadual em Mato Grosso nesse sentido. A lei nesse sentido. E é de minha autoria aqui em Mato Grosso. Olha só, essa eu não sabia que é a autoria em nível Eu te mando amanhã. Importante. Manda mesmo, sabe por quê? Porque eu tenho Mas está melhorando. Eu já observo que há menos uso dos fogos com estampido. Já há bem menos.
Esse é um processo pedagógico, um processo de educação. Isso vai avançando, vai melhorando, e eu tenho certeza que dentro de alguns 3, 4, 5 anos, essa situação vai estar superada. Então tá bom, ótimo saber disso. E manda mesmo que eu vou ter mais um argumento aí, mais uma ferramenta na mão para eu cobrar aqui. Eu cobrei na ocasião passada, na última vez, cobrei aqui lá na Gazeta, lá no Notícia de Frente, lá na Vila Real, lá, de vereadores, especialmente vereadoras, que sempre levantaram essa bandeira, defendendo e defendem, eu apoio que se defenda realmente, precisa realmente, não é, em favor aí dos autistas e tal. Tem um vereador também eleito aí com a causa dos animais. Aí eu falei, gente, vocês não vão permitir que isso, cadê a fiscalização? Cabe ao vereador fiscalizar. Já tem lei. E mais um detalhe, Paulo. O Congresso está muito próximo de aprovar o novo Código Civil brasileiro, o terceiro Código Civil. O primeiro é de 1916, o segundo 2002, deve sair em 2025 o novo Código. E nesse novo Código haverá um capítulo exclusivo construindo direitos dos animais. Uhum. Então vem aí já, dentro do novo Código Civil brasileiro, um capítulo avanço exclusivo sobre os direitos dos animais. Grande avanço. Aí, só para concluir, as vereadoras não atendiam o telefone, não se manifestam, não precisa nem atender, não quer que me atenda, eu queria só que fizesse alguma coisa, se manifestasse em rede social. Tem uma lá que parece a Barbie, gosta de ficar se aparecendo na rede social. Então, faz o seguinte, manifesta-se então em torno de uma situação que a senhora própria defende aí e tal. Tem uma outra aí que tem até parente da família que tem esse transtorno. Então, assim, vamos somar forças para que, e no caso do parlamentar, fiscalizando, para que haja respeito às pessoas que realmente precisam de tocar a vida na normalidade. E esse barulho aí é ensurdecedor, ele é realmente que acaba prejudicando muita gente. É só uma forma, é um pedido que eu fiz aqui, mas o Wilson já tem essa lei aí. Eu te mando amanhã. Pedir para o pessoal, os vereadores aí, então, fazerem essa fiscalização. O Salles ainda vai estar na pasta, né, o Coronel Salles, que é dessa pasta aí da Ordem Pública. Da Ordem Pública, que o senhor também faça, nesse finalzinho aí de mandato aí, esse trabalho que for preciso ser feito aí para dar uma fiscalizada. Opinião dá um tempo e volta já já. Eis que estamos de volta aqui, o programa Opinião que está voando hoje, não é? Tem o Wilson Santos aqui, tem mais novidades do que, não é? Vou te falar. E a gente tem que falar algumas coisas mais da atuação parlamentar dele. Eu quis falar da questão dos autistas, mas tem também o projeto da farda. Aliás, antes de falar da câmera na farda, eu tenho uma imagem aqui, Gerson, não sei se você consegue dar um zoom nela. Não posso deixar de comentar isso aqui. Eu queria que você desse... Você consegue dar um zoom aqui, Gersovski? Porque isso é uma coisa absurda, o que eu vi esses dias no... Olha lá. O que esse sujeito está fazendo com esse negócio? Será que é fanático? Parecendo pinto no lixo, todo feliz, com a Taça Libertadores. 100 anos, né, Paulo? Ele falou assim, vou deixar para os meus netos aqui, que eu deixar... Aí eu estou registrando também aqui. E ele fez questão de mandar para todo mundo. Todo mundo. O Wilson não sei quando mais eu vou conseguir fazer isso aqui. Agora que eu registrei isso aqui, senão o último bloco eu não ia conseguir fazê-lo, né? O deputado, e a questão das câmeras nas fardas, não é? Porque isso divide opiniões até hoje. E tem gente que muda de ideia. O governador de São Paulo, por exemplo, mudou de ideia. Ele era contra, agora é a favor. E o senhor continua a favor da câmera na farda. Paulo, Raul Seixas já dizia, né? Eu sou uma metamorfose ambulante. O ser humano está sempre mudando. Uns para pior, outros para melhor, né? O governador Tarcísio Freitas anunciou recentemente que ele errou, que ele não analisou com o rigor que precisava analisar, mas que a partir de agora ele manteria o programa das câmeras nas fardas
e faria a expansão do programa depois que um conjunto de episódios veio à tona de atos de violência sem nenhuma necessidade, sem nenhuma característica de legítima defesa, um abuso de autoridade, prepotência e violência policial da PM paulista. Deixar bem claro que são exceções, né? A regra não é essa, né? A polícia brasileira, ela tem uma história de serviços prestados relevantes à sociedade. Mas como há na política, na medicina, na advocacia, no jornalismo, no esporte, tem os chamados espíritos de porco, né? Aquelas figuras fora da curva, né? Que não cumprem os protocolos, que abusam, que exageram no exercício da sua função. Então, o governador, de maneira humilde e de forma grandiosa, veio a público pedir desculpas pelos seus erros e reconheceu que a câmera na farda não só é uma ferramenta de proteção coletiva da sociedade, como também ela produz provas em áudio e em vídeo para a defesa do bom policial que age dentro do protocolo que aprendeu nas academias, nos quartéis. Ok. Professor? Deputado, eu vou pegar carona exatamente aí, porque, se não me falha a memória, e o senhor me corrija sempre, o seu projeto que coloca câmera na farda e nos carros é de fevereiro de 2023. Portanto, tem um tempinho. 21. De 21, então? 21. Aí eu pergunto ao senhor, quem está olhando de fora da Assembleia Legislativa tem a sensação que os deputados estaduais não querem discutir esse tema. Isso é verdadeiro? E aí vem a segunda questão. Não quer discutir por quê? Primeiro, eu tenho um outro projeto mais antigo, de 2015, que devolve todos os policiais militares que estão à disposição da Assembleia à Polícia Militar do Estado. Quando eu fiz esse projeto, eram menos de 30 policiais militares à disposição do Parlamento Estadual. Hoje são mais de 70. Tem deputado que tem 6 policiais militares à sua disposição. Enquanto falta policial no calçadão, nas feiras, na porta de escola, de unidades de saúde. E esse projeto é de 2015. Agora, em fevereiro, vai completar 10 anos. Porque é justamente o que o professor colocou. Não querem debater esse tema. Não querem porque não querem mudar. Eu cobrei várias vezes dos comandantes da PM, inclusive do comandante Coronel Mendes, que saiu agora, se não fazia falta. São mais de 600 policiais militares que estão à disposição de instituições, de poderes, fora da sua atividade fim. Ele nunca falou nada. Depois que ele deixou o comando da PM, ele veio a público reclamar que esses 600 policiais militares que estão à disposição do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Justiça, das comarcas, da Assembleia, esses fazem falta. Então, eles correm desse debate. Eu não. Eu faço a apresentação e cobro permanentemente. Em relação às câmeras, idem. Há lá uma bancada, né, liderada pelo deputado Eliseu Nascimento, que impede a discussão dessa matéria. Essa matéria nunca chegou ao plenário. Ela sempre é segurada na Comissão Permanente de Segurança Pública, que é presidida pelo deputado e sargento da Polícia Militar, Eliseu Nascimento. E a polêmica é grande. O governo, o próprio Mauro Mendes também não vê com bons olhos, né, essa situação toda. E aí fica aquela coisa, né, deputado, uma hora vai ter que tomar uma decisão, né? O senhor falou de uma coisa aí, Lorenberg está aqui e não me deixa mentir, porque eu falei, acho que foi ontem, essa questão do desvio de função do policial militar que presta serviço para a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, porque, na verdade, ele, e não são só esses que eu reclamei não, que eu critiquei, foi uma opinião crítica, sem ofender ninguém, obviamente. Deputado, se o senhor for hoje não, mas amanhã, qualquer horário do expediente normal, no Comando Geral da Polícia Militar,
O senhor vai lá, o senhor vai ver, eu faço, sou repórter, já fui repórter, inclusive policial por muitos anos. Muitos policiais, até oficiais de patente mais elevada, tirando xerox, atendendo telefone, anotando recadinho. Serviço administrativo. Quando na verdade poderia, foi para isso que eles prestaram os concursos lá, fizeram os treinamentos, inclusive, foram preparados para estar na rua, não é? Paulo, eu vou dar um exemplo aqui, Paulo. Um exemplo não, uma verdade. Tenho nada contra Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas tem 5 promotores. 5. Lá estão à disposição deles 2 coronéis da Polícia Militar de Mato Grosso. Não estou aqui atacando, nem vou citar nome dos coronéis. Não vou entrar nessa questão de fulanizar. Mas um Ministério Público de Contas, composto por 5 titulares, ter 2 coronéis, como fala, 2 coronéis full. Não é tenente-coronel, não. 3 com gemada, 3 estrelas gemadas. Coronel completo. Está em condições de comandar a Polícia Militar no estado todo, comandar qualquer batalhão, qualquer tropa de elite. Estão lá. 70 policiais da Assembleia Legislativa. O senhor tem alguém no seu gabinete como policial? Nenhum, 0. Nunca tive, nunca pedi, nem quando fui prefeito, jamais pedi um policial militar à minha disposição, nunca pedi um policial civil. Era eu e meu motorista jangada, 2 magricelinhos. Um Santana velho, que o Roberto deixou para nós lá e a gente continuou o batidão. Quer dizer, então, isso é cultura de respeito com o dinheiro público. É um desvio de finalidade. Ah, mas Wilson, a Assembleia precisa de segurança. É verdade, precisa, mas ela tem orçamento. E ela pode fazer como o Senado fez, na guarda, como a Câmara dos Deputados Federais fez, como uma dezena de assembleias legislativas fizeram. E a guarda... A guarda legislativa, a polícia legislativa. Ok. Antes de chamar o Lorenberg aqui, eu quero aproveitar esse assunto de segurança pública. Eu gostaria que, de forma mais concisa, pudéssemos abordar também o crime organizado. O Wilson Santos também sempre tem a sua opinião formada e crítica a respeito do assunto. É muito grave, nós sabemos, nós noticiamos aqui. Acabei de falar de uma hipotética situação lá no Legislativo, mas não é nem isso. Eu quero, porque houve queda de comandante agora da Polícia Militar, o governador parece estar decidido, criou-se um grupo aí. O senhor está acompanhando de que forma? O senhor acredita que as medidas administrativas do Executivo estão sendo tomadas, estão certas, enfim? O Brasil está perdendo, o Brasil, o Iapoque ao Chuí, como dizia o Marechal Rondon, o Brasil está perdendo esta batalha para o crime organizado. Deram ao Marcola, há 2 décadas, a autoria de uma entrevista onde ele dizia que o crime organizado ia vencer essa disputa porque eles colocariam um soldado do narcotráfico em todas as esquinas do país. Você vai na Agrovia das Palmeiras, tem comando, tem facção, tem disciplina. Na Chapada tem mais de 30 bocas de fumo, Livramento, a Corizal. Não tem lugar. Hoje eu visitei um bairro em Cuiabá, um bairro modesto, de gente humilde, pobre, situação precaríssima. Disseram aquele ali é um disciplina, aquele outro ali, chefia da boca. Aqui não pode fazer nada sem autorização dos homens. E agora eles, além de ter tomado a periferia do Brasil, estão avançando sobre as instituições, corrompendo lideranças, avançando sobre o poder legislativo, adentrando em quadros da segurança, adentrando em outras áreas estratégicas. Onde isso vai parar? Onde essa é a pergunta isso que o vai cidadão, parar? pagador de impostos, pergunta. Onde vai pagar? Para onde vai parar? Lorenberg, tem uma curtinha aí para encerrar o programa? Muito curtinha mesmo, deputado. Eu gostaria de um comentário do senhor. De acordo com a imprensa, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, chegou a afirmar, entre aspas, as câmeras não favorecem o trabalho dos policiais. Fecham aspas. Eu prefiro ficar com a fala do desembargador Orlando Perry, ontem, dizendo que não só defende as câmeras na Polícia Militar, como também estendê-las aos policiais penais.
Ok, o professor Wilson Santos, professor, eu falo porque eles que gostam de se chamar de professor, É né? verdade. Não estou no mesmo nível do Lorenberg, mas também gosto. Esse torcedor do Santos também está feliz Santos. porque o Santos subiu de novo, né? O Operário foi campeão da Copa Federação. É. O Botafogo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro e o Santos voltou à Série A. É. E agora aguenta o Wilson Santos de novo, né? Obrigado por ter vindo aqui. Eu desejo a você e sua família tudo que há de melhor, né? E que o senhor que é temente a Deus, como nós somos, que o Espírito Santo do Deus menino, Deus divino, possa renascer nos seus corações, da sua família inteira, não é, nesse Natal, e que o novo ano seja melhor do que esse 2024, que aquilo que não deu certo nesse ano possa dar certo do seu e da sua família. Amém. Viu? Amém. E a gloriosa esposa Zilma. Nilma. Falei todas as letras, menos a Nilma também. Parabéns aí, que seja um fim de ano Vai ser, maravilhoso, se Deus e o quiser. novo ano seja melhor ainda. Obrigado. E ó, esse espaço continua a posto para bem informar. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a todos. Um Feliz Natal e que esse cara que veio aí ao mundo, né, nunca foi presidente de bairro, não foi vereador, jamais foi deputado, prefeito, e que a gente fala nele tanto há 2000 anos, né, que os ensinamentos dele possam nos tocar e nos fazer em 2025 seres humanos muito melhores. Obrigado. Amém. Endosso cada palavra que disse o glorioso professor Wilson Santos. Professor Lorenberg, a gente se encontra Até amanhã. amanhã, né? Eu tinha marcado a entrevista amanhã com a doutora Yamamura, juíza de direito. Ela estava falando comigo aqui no Zap, mas eu estou no ar e não consigo nem responder. A Hanai Yamamura esteve aqui, é da vara da violência doméstica. Enfim, eu quero abordar esse assunto amanhã aqui, não é? Eu falei com o doutor Perry também, que virá semana que vem aqui também no programa Opinião, fazer um balanção aqui. Enfim, a gente vai estar amanhã aqui ao vivo, Lorenberg, eu, você, todos nós, às 19h30 ao vivo. Fica bem, fica com Deus também.